Jovens, jovens no coração de Deus. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. A paz do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Deus tem nos concedido mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Sua presença. Ele que nos ama incondicionalmente e demonstrou este amor enviando o Seu único Filho para morrer por nós. Que privilégio, hein? E hoje vamos falar sobre esse amor perfeito que nos escolheu. Para conversar com a gente, convidamos o evangelista Amós Batista. A paz do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, pastor Samek, é uma alegria muito grande poder estar participando deste programa e aqui poder compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus fala sobre esse tema. Glória a Deus, hoje temos esse privilégio, né? Aprendemos muito com o pastor nos cultos e também no programa que ele está apresentando e hoje estará aqui conosco nos ensinando. Com ele também está o jovem Caio Felipe, lá da área 55. A paz do Senhor, irmão Caio. Pai do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate. Amém. E a todos que estão aqui também participando desse programa. Para mim é um enorme prazer e satisfação estar aqui com vocês, aprendendo também um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus, e já queremos mandar a saudação, né, para os jovens lá da área 55. E como em todos os sábados, também contamos aqui com a participação da nossa banda abençoada, né? Temos vários jovens aqui participando, nosso irmão Vinícius Henrique, lá de Caruaru, o jovem Pedro Brito, Priscila Peixoto, a irmã Rebeca Máximo, o irmão Pedro Walter e também a nossa irmã Itamara Valentim, que também veio lá de Caruaru. Amém! E com todo mundo já devidamente apresentado, a gente gostaria de lembrar a vocês os nossos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Se inscreva no canal e compartilhe o link da transmissão com seus amigos e familiares. E olha, o tema de hoje está imperdível. A gente vai falar sobre primeiro amor. Muito bem, é verdade. Aproveite e mande também a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E já vamos dar início à nossa conversa, né, perguntando aqui ao pastor Amós Batista e também o irmão Caio, que estará participando, o que quer dizer, pastor, primeiro amor? Nós ouvimos muito essa expressão, tanto em pregações como também através de hinos, que falam sobre o primeiro amor, a importância do primeiro amor. E também ouvimos o chamado para aqueles que deixaram o primeiro amor a voltar o primeiro amor. Mas quando se fala essa expressão, o que quer dizer o primeiro amor? Na realidade, essa é uma expressão originalmente falada pelo Senhor Jesus, quando lemos no livro de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 4, aonde ele, falando à igreja que estava em Éfeso, diz: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. É muito interessante, irmão Samek e os demais irmãos que estão nos assistindo, entendermos que o Novo Testamento é um texto que originalmente escrito na língua grega, ele traz várias expressões para significar uma palavra. Por exemplo, a palavra amor, ela é demonstrada através de pelo menos 4 vocábulos, onde nós podemos ter uma compreensão daquilo que Jesus está falando, visto que nós estamos aqui exatamente para analisar o texto das Escrituras Sagradas, o Novo Testamento,
E aqui a expressão usada por Jesus é uma expressão muito característica dos escritos do apóstolo João. Quem mais fala sobre amor no Novo Testamento é João, desde o Evangelho, passando pelas suas epístolas e também no livro do Apocalipse. Quando a gente percebe essa expressão, primeiro amor, de acordo com o que Jesus está querendo transmitir, o primeiro amor é como se fosse um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Por exemplo, em Mateus, capítulo 13, versículo 44, o Senhor Jesus ele fala de um homem que abriu mão de tudo que tinha pela alegria do encontro do reino de Deus. O Senhor ele está falando de alguém que, além da alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar do seu achado. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta. E quando amamos a Deus de todo o nosso coração e alma e com todas as nossas forças e entendimento, nós estamos diante de um primeiro amor que nos leva a viver intensamente a fé. Este amor, ele nos leva à prática de buscarmos intensamente ao Senhor. Aliás, vale ressaltarmos que há um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando ele se torna mais importante do que qualquer pessoa ou coisa. Devemos chegar a um ponto tal neste anseio por ele que nada mais importa. Então, inicialmente, o sentido da expressão primeiro amor é esse. Glória a Deus. Amém. E pastor, qual é a importância, da gente priorizar esse amor e essa comunhão com o Senhor? Quando nós iniciamos a nossa vida cristã, a partir do novo nascimento, e não são todas as pessoas que desfrutam desse amor que nós estamos tratando aqui, porque, como disse, existem 4 vocábulos na língua grega para amor. Existe a expressão storge, essa fala do amor que deve existir entre os relacionamentos familiares, o amor que o pai sente pelo filho, o filho pelo pai, a mãe pela filha, a filha pela mãe. E também temos uma outra expressão, que é a expressão phileo ou filia, que tem o sentido de amor no sentido de se doar como amigo, de onde vem a expressão filantropia. E existe um outro tipo de amor que raramente nós encontramos nos escritos cristãos, que é o amor eros, que fala exatamente da atração física entre um homem e uma mulher. Mas no caso aqui, a expressão é a mais sublime de todas, que é a expressão ágape. Este é o amor que vem de Deus. O apóstolo Paulo ele diz aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 5, que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós percebemos aqui a prática de um amor tanto na vertical, que é aquele princípio de que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, e principalmente o amor na horizontal, que é o amor que nós devemos dedicar exclusivamente à bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que haja este exercício do amor, nós precisamos da comunhão. E quando falamos de comunhão, comunhão no grego do Novo Testamento tem basicamente 3 sentidos. Primeiro, sentido de sociedade. Segundo, sentido de casamento. Terceiro, sentido de relacionamento com Deus. Quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando de uma sociedade onde as pessoas têm tudo em comum. Quando falamos de comunhão, estamos falando de casamento.
Observe que nas certidões de casamento sempre vem regime de comunhão parcial, total, universal, dependendo do que o casal escolher. Por quê? Porque a partir de então eles vão comungar de uma mesma coisa, no mesmo sentido, numa mesma direção. E quando se fala do relacionamento com Deus, a comunhão é aquela vida de intimidade, onde a gente nos aproxima de Deus de uma maneira mais profunda. Então, havendo esta comunhão, não tem como não existir o amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E o senhor falando de comunhão, pastor, é muito lindo, porque nós vemos na palavra de Deus, em todo momento, Deus convidando o homem, a humanidade, para ter essa comunhão com Ele, né? Para ter esse relacionamento. Infelizmente, o ser humano ele não entende que Deus ele fez questão de ter comunhão conosco. Deus não precisa de nada ou de ninguém. Mas desde o princípio, quando ele criou o ser humano, que ele vinha, a Bíblia diz claramente lá no Gênesis capítulo 3, que ele vinha ao entardecer ou na viração do dia para exercer esta comunhão com o ser humano. E o ser humano, infelizmente, por conta da queda, do pecado, fez uma ruptura nesta comunhão. Mas aí Deus, ele não abriu mão da comunhão com o ser humano e enviou o seu Filho Jesus para que ele viesse reatar ou reconciliar esta amizade, este elo, que realmente é algo que só quem tem Jesus é que pode desfrutar e nem sempre descrever, porque é algo sublime. Amém. Glória a Deus. Há um texto que eu gosto muito, pastor, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, né, que diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse texto também lembra lá na 1 de João, quando ele diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ainda enfatiza a questão da comunhão com o Espírito Santo. E é exatamente por isso que nós vivenciamos este amor que deve ser a tônica maior no relacionamento cristão. Você percebe que o Senhor Jesus, lá no capítulo 13 do Evangelho escrito por João, ele diz assim: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Glória a Deus. Amém. E é muito bom, né, irmão Caio, ter comunhão com Deus. É possível um jovem, hoje em dia, o senhor que é jovem, né? Temos muitos jovens que estão assistindo aí. É possível um jovem ter comunhão com Deus? Amém, evangelista Samek, é possível sim, porque a palavra de Deus, ela nos mostra de que a prioridade do crente deve ser conhecer a Deus. Não é? Um certo teólogo, ele disse que conhecer a Deus deve ser a nossa maior alegria. E a segunda maior alegria é tornar Deus conhecido. Então, é uma extrema prioridade para nós, um privilégio para nós como seres humanos, termos esse relacionamento com Deus. Como o pastor já bem colocou, né? O próprio Deus, ele se dispôs para ter esse relacionamento conosco, e para nós é um grande privilégio. Nós, como jovens, é possível sim ter esse relacionamento sim com Deus. Glória a Deus. Não tem nada melhor que estar em comunhão com Deus. Amém. Né? Pastor, nós temos também aqui os jovens que estão com vontade de louvar ao Senhor e nós vamos estar aproveitando esse momento para ouvir aqui essa banda abençoada que vai estar participando. E se você que está em casa conhece o hino também, não fique apenas assistindo não, participe, aproveite esse momento para convidar sua alma para louvar ao Senhor também juntamente conosco. Amém. Para nós é um privilégio estarmos na casa do Senhor, estamos aqui reunidos e estamos na presença do Senhor. Louvo a Ele por esta rica oportunidade. Também ao meu pastor, pastor Ailton José Alves, ao meu pastor gestor também em Caruaru, pastor Ailton Júnior, e aos nossos queridos irmãos, nosso pastor, nossa irmã Rebeca, que aqui estão presentes, aos nossos irmãos, a toda essa equipe linda que aqui está adorando ao nome do Senhor. E nós convidamos você aí de casa para engrandecer ao nome do Senhor nesta tarde, neste dia, que você possa colocar o seu coração na presença de Deus, porque Ele é a porta. Aleluia! Ele é a porta
que te conduz à salvação. Aleluia. Vamos adorar ao nome do Senhor. E você aí da sua casa, louve junto conosco. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Que maravilhoso é sabermos, né? Talvez você que esteja assistindo a gente aí agora seja um filho pródigo que tenha saído de casa, mas que maravilhoso é saber que nosso Pai sempre está no caminho, nos esperando, Ele está esperando você. É tempo de voltar para o seu primeiro amor. E falando em primeiro amor, né, a gente gostaria de saber do senhor, pastor, do senhor, irmão Caio, né, como foi o encontro de vocês com Jesus? A minha experiência cristã é de berço. Amém. Eu sou nascido em um berço cristão. Agora, na realidade, o momento... Tem aquele momento, né, que a gente faz a nossa conversão Exatamente. pessoal. O momento impactante Sim, senhor. do encontro, né, com Jesus, eu sempre costumo dizer que não fui eu que encontrei Jesus, Amém. foi Jesus quem me encontrou. Amém. Visto que eu era a ovelha perdida e ele é o pastor que sai em busca das ovelhas
Mas um momento que realmente impactou a minha vida foi quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade e eu tive uma experiência muito pessoal com ele e a partir de então eu passei a segui-lo e a servi-lo, amando-o e adorando, e cada dia mais só cresce o sentimento, porque Jesus é uma pessoa inigualável, Jesus é uma pessoa, como eu sempre costumo dizer, um fenômeno irrepetível no universo, visto que ele, sendo o próprio Filho de Deus, e se dispôs a morrer por amor. Amém. Porque o sentimento que moveu Deus a entregar Jesus foi o amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus a si mesmo se entregou por nós. Então, o momento realmente impactante na minha vida desse encontro, e que graças a Deus até hoje eu desfruto de uma crescente cada vez maior, porque eu sempre costumo dizer que há uma diferença entre você ser crente e ser apaixonado por Jesus. Amém. Na realidade, quando você coloca Jesus como o centro das suas atenções e você começa a descobrir a beleza que ele demonstra nas perfeições dos seus atributos, você fica cada dia mais encantado, cada dia mais apaixonado, e é algo maravilhoso. Somente quem experimenta é que pode sentir realmente, porque às vezes o vocabulário humano ele empobrece, visto que a sublimidade do amor é tão grande, tão forte, que a gente fica extasiado diante de tanta formosura, de tanta beleza, de tanto amor, de tanto carinho, de tanto cuidado que o Senhor Jesus ele demonstra para conosco. Então, aos 12 anos de idade eu tive essa experiência e a partir de então tenho vivido ela todos os dias. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. O senhor também, irmão Caio, eu não sei se teve esse privilégio de nascer também, né, num berço cristão, mas teve algum momento que marcou essa Que sua Jesus marcou o história de encontro com o amor Senhor também. Ao meu evangelista Samek, é semelhante, né, ao pastor evangelista Amós Batista. Eu também nasci no lar cristão, agradeço a Deus por ter esse privilégio. Desde pequeno, né, fui ensinado pelos meus pais a crescer e a buscar a Deus, ter a Deus como o alvo maior, né, das nossas vidas. E semelhante também ao pastor, foi numa idade próxima, 10, 11 anos. E desde pequeno eu já tinha essa certeza, não é, de seguir a Cristo, de ter a Cristo como meu Salvador pessoal. E até hoje também eu desfruto, não é, desse amor, dessas experiências com Deus. E tenho servido a Deus, não é, procurando sempre de forma fiel, sabendo que Ele é misericordioso para nos ajudar e nos encaminhar para aquilo que Ele tem preparado. E aproveito para agradecer aos meus pais, né, por todos os ensinamentos, né, que têm me ajudado até hoje na presença de Deus. Glória a Deus. Muito bem. A conversa está muito boa, mas nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí e compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e também Rede Brasil Oficial. E já aproveita aí também, ó, se você conhece alguém que está aí afastado do primeiro amor, está meio desanimado, manda para ele aí a programação, que eu tenho certeza que vai ser de edificação para a vida dele. E nós vamos a um rápido intervalo louvando ao Senhor com essa equipe maravilhosa, amém? Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Mas se antes eu soubesse como é doce te seguir. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Espaços jovens, jovens no coração de Deus.
volta com o seu Espaço Jovem. Obrigada, pela sua audiência e por permanecer aqui com a gente. Olha, aproveita também para compartilhar com seus amigos a nossa transmissão no YouTube, IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Muito bem, lembrando que você também pode mandar sua mensagem e sugestão de temas para o nosso WhatsApp 819-9209-4819. Participe! E voltando ao nosso assunto, vamos agora para a cidade de Moreno, onde o jovem Silas Barbosa, ele tem uma pergunta para os nossos convidados. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate, todos os convidados do Espaço Jovem de hoje. Me chamo Silas Barbosa, sou aqui do setor 3, Moreno. E eu tenho uma dúvida referente ao tema de hoje. Eu quero saber o que um jovem cristão precisa fazer quando se sentir distante do primeiro amor. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando o jovem Silas e a todos os irmãos lá do setor 3, Moreno. O que devo fazer quando sentir que estou me distanciando, pastor, do primeiro amor? No começo, se eu não me engano, o Senhor chegou a falar de que o primeiro amor é como um fogo intenso. Mas o fogo, ele precisa ser alimentado também, né? É verdade, evangelista Samek. Quando nós olhamos para a questão do afastamento, que às vezes ocorre e é comum a todos nós, não existe ninguém que tenha de si próprio o poder de manter essa chama acesa constantemente, visto que nós estamos entre dois mundos, o mundo físico, material e o mundo espiritual. Agora, precisamos tomar cuidado porque existem indícios que nos levam a entender que nós estamos nos afastando desse primeiro amor. Um deles é a distração. Se a gente não se aperceber de que alguma coisa está chamando a nossa atenção em volta de nós e nos tirando desse foco, a gente pode sair exatamente dessa trilha desse primeiro amor e, como o irmão pontuou, não alimentando a chama, porque realmente é uma chama. A própria palavra de Deus fala do amor como um fogo. Glória a Deus. E esse fogo, ele precisa ser alimentado. E o jovem, quando começa esfriando espiritualmente, a tendência é ele se envolvendo com algumas coisas que vai afastando ele dessa comunhão, porque para manter o fogo aceso é preciso manter a comunhão com o Senhor. E, infelizmente, nós vivemos um tempo onde os jovens têm uma tendência muito forte de serem levados por movimentos, por modismos, por coisas que o afastam da realidade e da palavra, visto que a Bíblia, como a palavra de Deus, o nosso manual de fé e prática, é eterna, é fiel, é digna de toda aceitação, e nós não podemos abrir mão dos conceitos da palavra de Deus, visto que vivemos um tempo em que o próprio sistema que rege a humanidade quer desfazer do que está escrito na palavra do Senhor. Então, a firmeza de fé é algo que nós devemos nos manter nela e tomar cuidado para que esse amor não venha esfriar. A gente percebe que uma das cartas às igrejas da Ásia Menor, que é a carta à igreja de Laodiceia, perceba que o Senhor Jesus, ele chega à condição de dizer que aquela igreja nem era fria, nem era quente, era morna. E por ser morna, ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Era uma igreja muito bem sucedida, materialmente falando, porque o próprio Jesus diz que eles diziam: rico estou abastecido, não tenho falta de nada. Mas na visão de Jesus, eles não passavam de cegos, pobres, miseráveis, nus. Por quê? Havia um esfriamento e chegou o ponto de Jesus ficar do lado de fora da igreja.
Porque quando o texto diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, é um indício de que Jesus foi colocado para fora. Jesus fora da igreja, isso aí é uma coisa terrível. Triste, né? E nós estamos vivendo uma época em que muita coisa contribui para que Jesus seja colocado para fora. E Jesus está pedindo para entrar, embora quem precisa dele somos nós. E aí a gente percebe que, porque usamos muito esse texto para falar com as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, Jesus está na porta do seu coração, mas o texto fala de uma igreja que colocou Jesus para fora e que Jesus queria manter a comunhão, queria estar junto, queria estar dentro, queria estar participando, mas infelizmente as coisas foram distanciando as pessoas e esse distanciamento de Jesus leva a esfriar o primeiro amor e às vezes até apagar a chama. Glória a Deus. E falando sobre isso, né, irmão Caio, hoje a gente vive numa época, eu acredito que eu sou mais velho que o senhor, né? Mas também não sou tão velho. Não tanto. Na minha época de jovem, solteiro, na igreja, adolescente, não havia tantos atrativos ou distrações, como o pastor falou, como nós vemos hoje, né? Através da televisão, através dos seriados, através do próprio celular, né? Que hoje é uma porta aberta para um mundo praticamente sem limite, que é a internet. E o jovem hoje em dia, ele enfrenta muitas distrações que podem levar ele a esfriar esse amor, essa comunhão com Deus. Exatamente, evangelista Samek. Nós percebemos que com o avanço, né, da tecnologia, com a globalização, o avanço de todas as coisas, não é, que envolvem o sistema do mundo, não é, fica muito mais propenso para um jovem, não é, que serve a Deus ter essa oportunidade ou a facilidade de encontrar as coisas do mundo. Porém, como o evangelista bem colocou, é interessante e importante que nós tenhamos essa firmeza de fé. Porque, como o apóstolo Paulo ele fala, nós estamos correndo uma carreira, né? Nós somos soldados de Cristo, fomos alistados pelo Senhor dos Exércitos, né? Para uma batalha, para uma guerra. E nós, como soldado de Cristo, nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida, como ele disse, né? Aconselhando o jovem Timóteo. Então, existem muitas coisas, né? Que existem no mundo, que estão no mundo, que não são pecado, mas são embaraços. O embaraço é tudo aquilo que nos leva a pecar. Então, se uma situação, se uma amizade, se algo que nós assistimos, se algo que nós usamos, possa ser que não seja em si, na sua essência, um pecado, mas pode nos levar ao pecado, a gente precisa ter cuidado com isso. E o jovem cristão, ele precisa sempre estar pautado pela palavra de Deus. Voltando para o texto, em Apocalipse, no capítulo 2, não é, se referindo à igreja que está em Éfeso, né, falando sobre o primeiro amor. Apocalipse 2 e o versículo 5, eu creio que tem algumas instruções para que nós possamos seguir e não nos distanciarmos desse primeiro amor. O texto diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente irei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É importante a gente destacar que essa igreja que estava em Éfeso era uma das 7 igrejas da Ásia. E essa expressão, primeiro amor, foi usada pelo próprio Deus à igreja. É interessante também nós destacarmos que a igreja em Éfeso, ela tinha assim um grande empenho no trabalho de Deus, na obra de Deus. A gente pode perceber isso nos versículos 2, onde o próprio Deus diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. No versículo 3 diz: e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, vemos que havia uma grande empolgação, um grande empenho da igreja no trabalho e serviço a Deus. Porém, o que ocorreu no versículo 4, o próprio Deus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, eles ficaram tão ocupados com a obra de Deus, se preocupando mais com a obra de Deus do que com o Deus da obra. E é interessante a gente destacar que o apóstolo Paulo, ele recomendando a Timóteo, ele mostrou de que o jovem Timóteo tinha assim essa grande experiência
e pode servir de exemplo para nós que ele tinha sim, em primeiro lugar, o compromisso com Deus. A gente pode ver isso em 1 Coríntios. Pedir para que os irmãos possam acompanhar, né, aí em casa, se você estiver com sua Bíblia à disposição. 1 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 17, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja em Corinto: por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Guarda essa expressão, fiel no Senhor. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, por toda parte ensino em cada, como toda parte, melhor dizendo, ensino em cada igreja. A expressão contida nesse texto é que o jovem Timóteo ele era fiel no Senhor. E só mais um texto para que nós possamos ler, 1 Coríntios capítulo 16, e o versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Podemos observar que no início da carta aos Coríntios, vemos que o apóstolo Paulo destaca que o jovem Timóteo ele era fiel no Senhor. Somente depois é que ele vai destacar que ele trabalhava na obra do Senhor. Então, é um grande conselho que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Antes de termos um compromisso sério na obra de Deus, precisamos ter um compromisso sério com o Deus da obra. E quando nós estamos próximos com Deus, temos essa comunhão e o mundo e as suas atrações, as suas concupiscências não vão nos tirar do caminho do Senhor. Glória a Deus. E volta, né, pastor, a questão da comunhão, né? Exatamente. Volta a importância da comunhão, do relacionamento em primeiro lugar. Exatamente. Amém. Havendo a comunhão vertical e horizontal, aí chega essa conclusão que o apóstolo Paulo fala a respeito de Timóteo. Que ele realmente era um jovem que a gente percebe, pelo que lemos, tímido. Ele era um jovem que tinha frequentes enfermidades. Ele era um jovem que, às vezes, ele se deixava menosprezar pelo fato dele ser um jovem. E o apóstolo Paulo sempre incentivando ele para que ele não perdesse esse compromisso, como falou Caio, que o nosso primeiro compromisso tem que ser com Deus, acima de tudo. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer na presença do Senhor, como para o Senhor. Glória a Deus. E aí é onde está o segredo desse amor que une, que é um vínculo que aperta os relacionamentos entre irmãos, porque nós não estamos aqui com o intuito de agradar um ao outro. Estamos aqui para agradar o Senhor. Glória a E Deus. agradando ao Senhor, Amém. demonstramos o seu amor através da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Muito Aproveitando o que o senhor estava falando, irmão Caio, eu queria pegar um gancho. Você estava dizendo que a gente precisa primeiro se ocupar, né? Primeiro com o Deus da obra, depois com a obra de Deus. Aí vem um pensamento. Será que porque eu estou de domingo a domingo, manhã, tarde, noite, em todos os trabalhos da igreja, Deus me ama mais? Ou será que tem alguém que está me assistindo e cometeu, né, algum deslize, saiu do caminho? Deus ama menos? Existe algo que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais ou menos? O amor de Deus é incondicional. Amém por isso, né, pastor? E Glória a Deus. na posição de incondicional, a gente nem faz nada que faça Amém. Deus nos amar mais, nem Deus nos amar menos. Amém. Ele sempre vai nos amar. Amém. Esse é um princípio porque a própria palavra diz que Deus é amor. Amém. Glória a Deus, quando se revela através do profeta Jeremias, ele diz assim: com amor eterno Amém. te amei. Então, nada que nós venhamos a fazer ou deixar de fazer altera Amém. o amor de Deus para conosco. Porque a gente vive uma época de meritocracia. Isso. As pessoas, elas acham que elas podem conquistar Deus, elas podem barganhar com Deus através daquilo que ela faz ou deixa de fazer. E a gente observa que Deus, mesmo diante dos momentos em que o seu povo e alguns personagens da história bíblica saem da vontade dele, Deus não desiste.
Deus vai em busca, Deus vai Amém. atrás, Glória a Deus quer, Deus não despreza, pelo contrário, Deus faz de tudo para chamar a atenção da pessoa, para que ele entenda que Deus o ama. Aleluia. Porque infelizmente a gente percebe que há uma caricatura de Deus, que é muito propagada no meio cristão, que eu sempre costumo dizer, é um Deus talibã, um Deus que o prazer dele é destruir, o prazer dele é arrasar com a gente. É um Deus que não gosta de ver a gente feliz, que não gosta de que a gente viva uma vida de riso, de alegria. A gente sabe que a consequência do pecado que está no mundo traz momentos de tristeza, traz momentos de angústia, de amargura, mas Deus, o desejo de Deus é que todos nós vivamos nessa dimensão onde a compreensão do amor dele nos leva a acreditar que ele não está afim de destruir a nossa vida, de nos jogar no inferno. É um Deus que ele não preparou o inferno para o homem, ele preparou o inferno para o diabo e seus anjos. O homem, por sua livre iniciativa e escolha, vai de encontro aos princípios da palavra de Deus, e aí eu costumo sempre dizer, e eu acredito que eu li em algum lugar, que mesmo o pecador no inferno, Deus ainda o ama. Porque o amor de Deus, ele é implacável e ele é incondicional. Ele não desiste de maneira nenhuma do ser humano. Amém. Está bem exemplificado lá na história que Jesus contou do filho que saiu de casa. Foi embora, desmoralizou o pai, desejou a morte do pai, porque só tinha direito à herança depois que o pai morresse, gastou tudo que tinha, que levou dissolutamente, né? O texto diz, com as prostitutas e tal, mas quando ele volta, a Bíblia diz que o pai, ele ainda vinha longe, quando o pai correu ao seu encontro. Amém. A gente às vezes não entende muito o peso da palavra de Jesus, porque não conhece a questão cultural. Porque a primeira desmoralização do pai foi ele ter pedido a herança e ter ido embora. Aquele homem ficou sem moral diante daquela comunidade. E a maior vergonha de todas foi quando ele voltou sem nada, o pai ainda correu para abraçar ele, e abraçou, beijou, mandou que vestisse a melhor roupa, colocasse o anel, sandália. Então, o amor de Deus é incondicional. Nós Amém. não podemos fazer nada para que Ele nos ame mais, Aleluia. nem para que Ele Aleluia. nos ame menos. Ele Amém. sempre vai nos amar. Amém. Glória a Deus. E o senhor falando, pastor, eu lembrei de um texto, né, em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós, né? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais uma vez os jovens aqui louvando ao Senhor, e você que está em casa, participe também conosco, adorando a Deus. Certa vez estava eu em meu trabalho e me lembro que o Senhor me fez lembrar de vários caminhos percorridos, e Ele enfatizou em meu coração de que valia a pena buscá-lo, de que valia a pena estar na presença dEle, porque apesar de tudo, apesar das dificuldades, Ele tem cuidado de nós. Então que você possa receber esta palavra através da letra deste hino. Apesar do medo, apesar do céu de bronze, apesar das circunstâncias da vida, Tu és meu amigo, Tu és meu alento, Tu és Senhor, Tu és tudo pra mim. E então, quando olho pra Ti, vejo que em meio ao silêncio Tu estás agindo por mim. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em Ti, oh amigo. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em Ti.
amigo. E eu sei que em meio ao silêncio estás agindo, estás trabalhando, estás provendo tudo pra mim. Então eu descanso, então eu confio e prefiro olhar para ti. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti, oh, amigo. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti. És meu amigo. Oh, oh, oh. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti, oh, amigo. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti. És meu amigo, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós temos também aqui mais uma pergunta em vídeo lá da jovem Laís Apolinário de Condado. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos que fazem parte do Espaço Jovem. Me chamo Laís Apolinário e congrego aqui na filial de Condado. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, evangelista Amós. Por exemplo, um jovem que já vivenciou nos seus tempos passados uma vida pecaminosa, mas hoje é crente, professa sua fé em Cristo, porém o diabo o condena, dizendo que Deus não perdoou os pecados que ele cometeu no passado. O que esse jovem deve fazer para superar esse conflito, pastor? Irmã Laís, isso é uma questão de decisão em quem acreditar. O inimigo, ele sempre vai tentar desfazer da obra de Cristo e querer inculcar na sua mente ou na mente de qualquer outra pessoa de que o Senhor Jesus, ele não perdoou os seus pecados, quando a própria palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o passado já não existe mais, ele foi apagado pelo sangue de Jesus. E aí você decide em quem acredita, ou você acredita no diabo, que está dizendo que Deus não lhe ama, ou acredita em Deus que diz que ama você e provou isso através do sacrifício de Jesus. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Então tá respondida aí, irmã Laís. É só ter cuidado, né? E ver em que voz Vai dar ouvidos. Vai dar ouvidos. É isso aí, olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, ainda tem mais conversa, tá bem boa, então dá tempo de chamar ainda todo mundo para cá. Não sai daí que já já a gente volta. Nunca é tarde, não sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos, mas nunca é tarde, não sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Se isso não for amor,
Glória a Deus! Estamos de volta ao nosso último bloco. Para você que acabou de chegar, o tema de hoje é Primeiro Amor. Estamos recebendo o evangelista Mós Batista e também o jovem Caio Felipe, lá da área 55. É isso aí. Aproveitando que você já está por aqui, já se inscreve nos nossos canais do YouTube IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Assim você não perde nenhum programa. Muito bem. E por falar em perder, já que estamos falando do primeiro amor, como não perder o primeiro amor? Pastor, o que devemos fazer para não perder esse primeiro amor? Já falamos alguma coisa no começo, né? Estamos caminhando, infelizmente, já para o final da nossa conversa, mas como não perder esse primeiro amor? Eu lembro, evangelista Samek, de uma ilustração que a gente encontra no livro O Peregrino, de John Bunyan, Sim. onde há uma cena que alguém percebe em uma parede que um fogo aceso e Satanás tentando apagar com água e não conseguindo. E aí o peregrino pede para saber qual é o segredo e é mostrado a ele que do outro lado da parede, enquanto Satanás derrama água de um lado, Jesus derrama azeite do outro. E aí ele alimenta a chama. Então, para que não venhamos a perder o nosso primeiro amor, a gente precisa deixar que a chama continue sendo alimentada pela pessoa de Jesus. Quando nós reconhecemos de que o Senhor Jesus, sendo o nosso primeiro amor e nos levando a exercer este amor para com o próximo, é Ele quem nos ajuda. E existem as chamadas disciplinas espirituais que o cristão não deve negligenciar em momento algum, como, por exemplo, a leitura regular da Bíblia, e isso de forma devocional, também a oração e uma vida que, através dos atos, das atitudes, dos gestos, Jesus possa ser identificado como o amor. Porque, infelizmente, existem pessoas que leem a Bíblia, que oram e até fazem outras práticas espirituais, mas eles não demonstram nas atitudes, nas ações, o verdadeiro amor. Então, para que o amor não venha a se esfriar, a gente tem que deixar Jesus alimentar ele. E Jesus alimenta esse amor exatamente quando a gente se coloca na posição de se parecer mais com ele na terra. Se todo mundo tentasse se parecer mais com Jesus, a coisa seria diferente, mas infelizmente nós vivemos um tempo em que o egoísmo é que tem dado a tônica na vida de muitos cristãos e as pessoas não pensam mais nos outros, pensam mais em si. Mas se a gente deixar, como na ilustração de Bunyan, lá no Peregrino, Jesus alimentando isso com o azeite, né? A presença dele e a gente tentando ser mais parecido com ele, não tem nenhuma sombra de dúvida de que esse amor jamais se apagará. Glória a Deus. E nós percebemos, né, pastor, o senhor falou também no começo sobre a questão desse relacionamento vertical e também horizontal, né? O amor de Deus é refletido em nós também na forma que nos relacionamos com as pessoas, com o próximo, com os nossos irmãos. E o convívio com o pecado, pastor, ele tem atrapalhado isso, porque há um texto em Mateus 24:12, não sei se daria para aplicar nessa questão, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. E isso tem a ver também com o amor em relação a Deus, do homem para Deus? Também. Inclusive, essa versão, essa tradução, ela foi suavizada. Porque, na realidade, no original não é o amor de muitos esfriará, é o amor de quase todos. Meu Deus. Aí isso mostra realmente que o pecado, a iniquidade, se você se deixar dominar por isso, a chama vai
se apagar completamente. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos também outra pergunta, não é isso? Temos, mas vamos botar esse povo para trabalhar, vamos louvar a Deus? Amém. Depois a gente faz a pergunta. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando eu penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado, olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus maravilhoso. E olha, você que está chegando aqui no finalzinho, o programa no final vai estar disponível no YouTube, mas a gente está falando hoje sobre primeiro amor. E a gente fez na pergunta anterior, falando, né, como não perder o primeiro amor. E agora, para essas pessoas, pastor, o irmão Caio, se por acaso alguém que está nos assistindo parou e refletiu e disse, poxa, eu acho que eu perdi, sabe? Eu acho que eu perdi aquela chama acesa no meu coração. Como é que eu posso fazer? É possível reconquistar? É possível voltar para esse primeiro amor? E aí? Responder? Amém. É possível sim, graças a Deus que Amém. É possível reconquistar esse primeiro amor. Nós, com nossas próprias forças e capacidades, não temos condição alguma de conseguir a salvação, muito menos se por algum motivo perder essa salvação, de reconquistar. Mas através de Cristo é possível sim. A Bíblia já nos diz, né, em João 3,16, de que Deus ele nos amou. Deus amou o mundo inteiro de uma tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, nós percebemos que Deus ama a todos.
Amém. Em Atos 10 e 34, o apóstolo Pedro, ele reconheceu de que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus ama a todos por igual. E se por algum motivo alguém venha a perder ou esfriar, né, esse primeiro amor por Deus, Deus, ele nos conhece por completo. Né? Em Salmos, de número 103 e o verso 14, diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. O salmista, Davi, em seus momentos de fragilidade, ele recorreu a Deus como socorro. E ele disse que ele é grandioso em misericórdia e ele sempre está pronto para perdoar. Isso está em Salmos 86 e 5. Nós percebemos também de que o inimigo, né, o acusador das nossas almas, ele sempre vai lutar para querer atingir a nossa mente e nos deixar fragilizados, nos deixar abatidos, tristes e lembrando das coisas do passado. Mas a Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que quem está em Cristo não há condenação. Aleluia. Então, é possível nós termos essa reconquista desse primeiro amor a Deus, simplesmente, como o evangelista Amós Batista disse, decidir em quem acreditar. Você vai ouvir a voz do inimigo, que é acusador, pai da mentira, ou a voz de Jesus, que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele te ama e mesmo assim, da forma que você está, você pode vir a ele, entregar a sua vida, retornar àquela chama do primeiro amor e com certeza os planos que ele tem na tua vida não serão destruídos, não serão apagados. Deus tem uma nova história e um novo começo para a tua vida. Amém. Pastor, então podemos afirmar de que há o caminho da restauração. Isso a gente vê claramente quando olhamos para o Evangelho escrito por João, capítulo 21, a partir do versículo 15. É claro que não temos tempo para fazer uma exegese do texto, quando o Senhor Jesus, ele restaura o amor de Pedro. Que Pedro, ele demonstra que era um homem extremamente apaixonado por Jesus, mas ele era movido por sentimentos meramente humanos. Depois que Jesus ressuscita, Jesus manda um recado para os discípulos, e Marcos é quem faz essa citação, que Jesus manda dizer aos discípulos, dizendo assim, diga aos discípulos, e a Pedro, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro é um exemplo maior de quem perdeu o primeiro amor. Mas aí Jesus vai e leva ele para a restauração quando pergunta 3 vezes, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. E aí foi restaurado aquele amor. Eu sempre costumo dizer que Pedro, ele frequentou 2 fogueiras. Ele frequentou uma fogueira fria, que foi a fogueira na casa do sumo sacerdote, onde não havia sentimento nenhum ali, ele estava ali e negou a Jesus. E depois ele frequentou a fogueira quente, porque quando ele vai à praia, Jesus já tinha feito uma fogueira, e naquela fogueira ali havia sentimento verdadeiro, havia restauração do amor de Deus, e Jesus faz exatamente isso, ele restaura o primeiro amor na vida de Pedro, e dali para frente a gente só vê Pedro sendo um instrumento para falar cada vez mais apaixonadamente de Jesus, mesmo tendo negado. É um fato que a gente vê na Bíblia, que toda vez que a Bíblia fala de Judas Iscariotes, diz aquele que o traiu. Mas quando fala de Pedro, nunca encontramos dizendo aquele que o negou, porque ele foi completamente restaurado do primeiro amor e é o grande exemplo para a nossa vida. Como falou Caio, Deus, ele sempre quer nos restaurar, nos reconduzir ao nosso primeiro amor. Glória a Deus. E falando sobre isso, pastor, também, né, no começo o senhor tinha citado aí a questão da igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, né, diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso é uma prova de que há realmente restauração. Glória a Deus. É só se lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar às primeiras práticas. Amém.
Aleluia. Então você que está aí participando, está ouvindo a conversa, a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui, eu tenho certeza que o Senhor está falando com você, e eu tenho certeza, pastor, que há pessoas do outro lado que estão sentindo esse desejo, esse sentimento onde reconheceram que realmente se afastaram do primeiro amor, mas estão arrependidos, desejam voltar, desejam experimentar essa experiência, essa comunhão, melhor dito, esse relacionamento com o Pai Celestial. Talvez é um filho pródigo, né, que está aí participando. Então, se Deus está falando com você, não perca a oportunidade. O Senhor abriu esse momento, esse tempo, essa oportunidade para você voltar a ter comunhão com o Pai Celestial. Glória a Deus. Amém. Em Lucas 15, Jesus contou 3 parábolas. 3 coisas foram perdidas e encontradas. A perda de algo causa profunda tristeza e encontrá-lo resulta em muita alegria. De 100 ovelhas, uma se desviou. De 10 moedas, uma foi perdida. De 2 filhos, um abandonou a casa de seu pai. A ovelha se perdeu por um descuido. A moeda foi perdida por negligência. E o filho foi embora de casa por ingratidão. Nos 3 casos, há um processo de busca ou espera. Isso aí. As parábolas terminam com a alegria do reencontro com os que se haviam perdido. As 3 parábolas, embora com aspectos distintos, têm a mesma lição. Deus ama os pecadores. Amém. E se alegra na salvação deles e festeja a sua volta ao lar. Na parábola do filho pródigo, que a gente falou durante o programa inteiro, o que nos chama a atenção não é a fuga do filho rebelde, nem mesmo o seu arrependimento e a sua volta para casa. O que nos chama a atenção, o que nos impressiona é o amor gracioso do Pai. Aquele Pai que corre a seu encontro, que o abraça, que o beija, que o restaura e que festeja o seu retorno. O recebe como um filho, vestes novas, sandálias nos pés e anel no dedo. Talvez em algum momento da sua trajetória você tenha se descuidado e se perdido nos seus caminhos. Hoje é momento de voltar. Amém. Volte. Tem perdão e Aleluia. graça para você. Aleluia. Ele sabe o passado e também o futuro. E mesmo assim, Ele veio para morrer pelo perdão dos seus pecados. Deus continua tendo um plano maravilhoso na sua vida. Aleluia, glória a Deus por isso, porque Ele te conhece, porque Ele já te aceitou, Ele já te perdoou, Ele já te entregou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus. E no dia em que o filho decidiu voltar, que aquele filho pródigo decidiu voltar, o pai já estava ali, o esperando no caminho. Esse pai é Deus, Amém. esperando você voltar também. Amém. Se você está longe, o dia de voltar para o Pai, para o seu primeiro amor, é hoje. E Amém. você não pode perder essa oportunidade. Amém. Pastor Amós, nós estamos agradecidos a Deus, primeiramente, também ao nosso pastor por essa oportunidade de ter o Senhor aqui conosco. Né? Sempre aprendemos com o Senhor na igreja, através do programa também que o Senhor apresenta. Mas hoje, para nós, ter o Senhor aqui é um momento de alegria, um Amém. momento de honra, não é verdade, Caio? Caio estava contando ali um pouco a história de que o Senhor conhece ele desde de pequeno, conhece os pais. E hoje estar com o Senhor aqui, para todos nós, é uma Amém. alegria. E queríamos pedir, pastor, que nesse momento o Senhor estivesse deixando suas palavras de agradecimento, também direcionada ao pessoal que está participando, mas também que estivesse fazendo uma oração, pastor. Eu tenho certeza que tem muita gente que está Amém. participando no programa, que ouviu a palavra de Deus e está esperando uma oração. Não tenho dúvida que talvez tenha alguém que vai se ajoelhar nesse momento Amém. e pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Amém. Eu agradeço evangelista Samek e a todos os que estão aqui. Agradeço ao nosso pastor por mais esta oportunidade de estar participando da programação da Rede Brasil de Comunicação. E eu quero dizer para você que está nesse momento sentindo o desejo de retornar aos braços do Pai. O Pai continua o mesmo.
Seus braços estão abertos, Ele quer lhe abraçar, lhe beijar e restituir tudo que você perdeu. Então, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te glorificar pela tua palavra que foi explanada neste programa, os louvores que com certeza atingiram o coração daqueles que abriram os seus corações para receber essa porção maravilhosa que o Senhor nos tem dado. E eu quero te pedir por aqueles que estão voltando, aqueles que estão reconhecendo que precisam de voltar ao primeiro amor. Então eu te peço nesta hora que o Senhor toque de maneira especial e que cada vida que está ouvindo esta mensagem seja alcançado poderosamente pelo Teu Espírito Santo e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado. Pai, a cura, a saúde, a libertação, a poder no nome de Jesus, e nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que ouviu aí a palavra de Deus e deseja entregar sua vida a Jesus, deseja voltar a ter essa comunhão com o Pai, vai colocando seu nome aí na programação do YouTube e certamente estaremos orando pela sua vida também. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Caio também, que esteve aí representando, né, a mocidade ali da área 55. Caio, é um prazer ter você aqui conosco. Esperamos ter outra oportunidade, né? Também outra oportunidade para estarmos aqui aprendendo com o nosso evangelista Amós. E fique à vontade também para deixar a sua palavra de agradecimento. Amém, pastor. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, pela minha salvação, por tê-lo como meu primeiro amor, né, o nosso primeiro amor. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pelo tão grande investimento que ele tem tido com nós jovens, né, nos dando essa oportunidade de também aprender mais da palavra de Deus e cooperar na obra do Senhor. Eu quero mandar uma saudação também especial ao meu coordenador, pastor Levi Barbosa, ali na área 55, toda a sua família, toda a mocidade da Casa do Senhor. Um abraço também para a minha família, né, meus pais, presbítero Ezequias Silva, minha mãe Dione e meus irmãos Ezequias Júnior e Ana Karine. Aproveito também para mandar uma saudação para o evangelista Jadilson, toda a sua família, a irmã André, suas filhas, Raniele, Raeli e Rayane. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Queremos agradecer também os jovens, né, que estiveram aqui participando conosco, os nossos irmãos também que vieram ali de Caruaru. Né? Queremos já mandar um abraço também para o nosso pastor Ailton Júnior, irmã Cristiane, Débora, Davi, os irmãos ali de Caruaru que sempre nos recebem, né, com muita alegria, com muito carinho. Que Deus abençoe. E esperamos, né? Quem sabe na próxima temos mais jovens aqui também de Caruaru participando do programa. Amém? Amém. O Espaço Jovem está chegando ao final. Esse é o momento que eu não gosto, pastor. É o momento que termina. Mas olha, estaremos juntos novamente semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Foi muito bom estar com você. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte. E nós vamos encerrar. Vieram de tão longe? Isso. Vamos encerrar com vocês? Vamos encerrar louvando ao Senhor juntamente com todos os jovens.